Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X com vocês. Nesse momento, galera, eu tô mais preocupado, né, com outros temas, como por exemplo o coronavírus, esse caso da pandemia, algumas ações das autoridades aí que não condizem com aquilo que eles falam. Eles fazem uma coisa, mas falam outra pra você, falam que tá tudo bem, tá tudo sob controle, e eu suspeito muito disso. Já disse pra vocês em outros vídeos, eu acho que o coronavírus é sim potencializado aí pela mídia, de uma maneira meio irresponsável até, mas tem algo por trás disso. É uma espécie de ensaio ou uma fase preliminar de algo muito maior. É só um estudo, um planejamento, né, de algo futuro. Mas tem que se preocupar sim, porque você está vendo que as nossas autoridades, que o Estado, ele não está preparado. Não sei se isso é proposital, é intencional, ou se isso é só uma consequência de pessoas despreparadas no poder. A gente vai observar isso lá na frente e eu comento com vocês em outro vídeo. Esse vídeo não vai ser sobre coronavírus, não. Tem até o tema em si, né, relacionado, mas não dá para você falar sobre coronavírus, porque eu queria falar sobre as grandes manifestações do dia 15. De verdade, galera, eu acho que eu preparei 2 ou 3 conteúdos a respeito disso, porque é o tipo de assunto que ele é meio complexo. Dá preguiça de você insistir em focar nisso. Primeiro que você está dando destaque, está dando mídia, que é exatamente o que eles querem, para assuntos que você, não é que você deve ignorar, é que você não pode destacar. Porque é isso que eles querem, publicidade gratuita. Se você fica debatendo sobre o que eles estão planejando que você debata, você cumpre o jogo deles. Segundo, que é difícil você falar sobre manifestações, pelo menos nesse caso, dessas manifestações do dia 15, e o assunto não discorrer e não desandar para outros temas, né? Não se envolver em outras situações, outras circunstâncias. Então, às vezes, um assunto se torna vários assuntos a serem abordados paralelamente. E dá preguiça, sim, de falar sobre isso, dá preguiça de falar dos fascistas. Dá muito mais empolgação se for para bater em fascista. Agora, ficar falando deles o tempo todo, né? Se não for para alertar, se não for para mostrar para vocês o que eles estão fazendo, a gente vai só fazer o que eles querem. A gente vai fazer propaganda para os caras. Para que o comercial, né, o fascista, atinja outros fascistas adormecidos por aí. Olha, realmente tem outros caras que pensam igual eu, falando aí, ó, até o Cidadão X comentou, meteu o pau neles. Eu não gosto do Cidadão X, eu gosto dos fascistas. Né, e os caras estão falando, eu vou me juntar a eles. É isso. É basicamente isso que acontece. Mas vamos falar aqui, né, do tal manifesto do dia 15, protesto, né, do dia 15, protesto a favor. Eu não consigo entender isso, cara. A galera tá protestando a favor do presidente. Não era bem isso, a gente viu de verdade o que aconteceu, mas é engraçado falar. Por que é complicado e complexo abordar esse tema aí? O tema ele envolve a questão da convocação, sim, né, o objetivo oculto por trás dessa convocação. Por que eles convocaram essa galera para ir para as ruas, para falar sobre o quê? A gente tem que ficar pensando sobre isso. Quem convocou? Qual era a intenção, o objetivo oculto por trás disso? Além disso, tem a questão do crime em si, da convocação, que gerou muita polêmica, muita repercussão, mas não o suficiente como deveria. Não a ponto de ter as consequências necessárias, as consequências de verdade para respeito dessa situação. O crime de convocação para uma situação como essa, atentar contra outras instituições, que foi o caso da galera indo para as ruas, atacar o STF, atacar o Congresso, a ideia é de um crime de responsabilidade. Não quando é da vontade popular legítima, mas quando vem de outra autoridade, no caso de um presidente. Aí é crime de responsabilidade previsto em lei. Não é que eu estou inventando, não é porque eu sou contra o Bolsonaro, é previsto em lei. Ele não pode fazer isso. Mas ele pagou para ver. E a coisa aconteceu. E tem um segundo crime em paralelo. A questão do crime contra o saneamento básico. É o crime contra a saúde pública. As autoridades, pelo menos algumas delas irresponsáveis, convocando a galera a se colocar numa situação de risco, quando o risco já foi alarmado pelo próprio governo. É um negócio que a gente não consegue entender. Tá lá a polêmica sobre o coronavírus, né, e a gente tentando evitar locais com aglomerações, contato físico desnecessário, e o presidente vem e convoca, né, incentiva, está à frente de um protesto, uma manifestação onde acontece justamente esse tipo de conduta. Contato físico, aglomeração de pessoas. E o perfil do cidadão que estava lá nas manifestações
é o ideal, né? É o mais, né, gravemente ameaçado pelo coronavírus. As viúvas da ditadura. Vários, né, granfininhos, vários burguesinhos acima de 60 anos, já com problemas de saúde, porque é próprio do cidadão já começar a ter problema a partir dos 60 anos, e que é esse o perfil mais ameaçado pelo coronavírus. As pessoas que podem morrer, né, muito potencialmente estão dentro dessa faixa etária, nessas condições. Então é muito estranho, né, cara? É um crime de verdade. Toda vez que o gado zumbi se junta, né, para protestar, para se manifestar, é sempre a mesma coisa. Acontecem coisas básicas em todas as manifestações, principalmente da direita. Não que isso não ocorra na esquerda. Mas basicamente é isso. A galera começa a brigar para potencializar o seu movimento. Primeiro eles querem destacar lá os seus temas, lá as suas causas, muitas delas ilegítimas, a maioria programada inconscientemente na cabeça dessa galera. Essa galera está sendo usada, pelo menos nesse movimento do dia 15 a favor do Bolsonaro, está sendo usada para enfrentar outros inimigos. Para ser a linha de frente numa guerra que é superior a eles. Tem uma guerra entre o presidente Bolsonaro, contra o Congresso, contra o STF. Então tentando barrar as questões autoritárias e as irresponsabilidades do presidente. Que inclusive ameaça a Constituição, que ameaça a estrutura de poder. Ele quer governar sozinho, como um ditador. Só que ele quer apoio da população. A ideia do Bolsonaro por trás de tudo isso era fazer uma espécie de coação contra uns supostos inimigos. O Bolsonaro ele quer governar como um ditador. Algumas ações deles, algumas intenções, muitas delas maléficas para a sociedade, não podem simplesmente ser postas em práticas, porque a rainha assinou um decreto. Muita coisa fere a Constituição que protege o cidadão da elite fazer o que quiser, e muitas delas ferem a estrutura de poder. Quando eu digo que o legislativo é responsável por editar leis, não o presidente. Entende isso? Cabe ao presidente governar o país. Muitas vezes usando o seu orçamento. Então tem uma guerra lá por questões de dinheiro, por questões de status, por questão de poder. Tem uma guerra lá em cima. E a galera aqui embaixo está sendo usada nesse momento. O Bolsonaro queria colocar esse povo nas ruas para pressionar o Congresso. Para mostrar, ou pelo menos essa era a intenção dele, mostrar o quanto da população está ao lado dele. Fazer o Congresso recuar. O Congresso ficar com medo das ruas, como o próprio Bolsonaro insiste nas suas entrevistas. O Alcolumbre e o Maia, presidentes das outras casas legislativas, eles têm medo do povo, têm medo das ruas. Eu estou com as ruas. Não, ele está junto com seus fascistas que têm coragem e não têm vergonha na cara de sair nas ruas. Aí sim. E ele usa essa galera para ameaçar os outros. Que tem o rabo preso. Tanto o STF quanto o Congresso, eles têm o rabo preso. Eles são sujos. Só que você parece que se esquece que o Bolsonaro veio dessa laia de sujos. O Bolsonaro é mais um sujo daquele lá do Congresso. É mais um sujo que fica aí se escondendo nas barras do STF quando é para proteger o seu filhinho. Então o Bolsonaro não é um legítimo rei que está combatendo o sistema. Ele é parte do sistema. E muito dessa galera está sendo usada. A ideia do Bolsonaro era ameaçar o Congresso, tentar coagir o Congresso a aceitar o seu jeito autoritário de governar, que é muito irresponsável, por sinal. A gente já viu que ele é despreparado, que ele é incompetente, tanto ele quanto a sua equipe. Então não dá para você dar liberdade para esses caras fazerem o que quiserem, correto? Então cabe a outras partes da estrutura de poder conter um absurdo como esse. Está previsto em lei que é proibido convocar manifestações contra o Congresso justamente por isso, cara. O Bolsonaro ele chegou ao ponto de cometer um crime. A se arriscar a cometer um crime, porque ele queria o povo nas ruas. Dentro do plano, ou dentro das ações mirabolantes na cabeça dele, faz parte, né, do plano. Preciso desse povo, preciso sentir quanto dessa população vai às ruas em meu nome, se for necessário. Se eu precisar dar um golpe, se meu governo tiver arriscado e tiver que dar um golpe, quanto desse povo neofascista eu tenho para apoiar isso e dar legitimidade à ação? Eu preciso que o STF me deixe governar, eu preciso que o Congresso me deixe governar. Mesmo que quando ele era do Congresso, ele não deixava o presidente governar. Mesmo que quando é útil, o STF fica a seu favor, para proteger o filhinho. Mas aí ele põe o povo contra o STF, não ataca diretamente. Mas ele atacou diretamente. E é isso, parte da questão inconsciente que eu queria destacar para vocês. O povo vai às ruas, e nem se liga que está sendo usado numa guerra superior a eles. Nem se liga, nem percebe. Eles estão cegos pelo ódio, não percebem que são manipulados por outras pessoas, por outros interesses, e vão às ruas. É legítimo até o ódio contra o STF, contra o Congresso.
Mas é engraçado que é seletivo, porque não tem um ódio contra o executivo, que é grande parte do problema também. Você quer ir às ruas sem voltar contra o Estado, contra o sistema, é legítimo, mas todo ele está podre, todo ele está corrompido. Ou você se esquece, eu volto a afirmar, que o Bolsonaro veio do Congresso. Porra, mano! Como é que ele simplesmente ele sai do Congresso, vira presidente e pronto, vira o puro, a donzela inocente. Se liga, cara! Ou derruba tudo, ou não derruba nada, porque derrubar só uma parte favorece quem fica. Eu acho que é essa a intenção, ficou claro para todo mundo agora. Inclusive teve gente na rua defendendo que o presidente Bolsonaro deveria governar sozinho, como uma rainha. Luiz Roberto. Luiz Roberto, você está aqui com essa intervenção já. Você é a favor do AI-5, como disse o Eduardo Bolsonaro? Sim. É. E por que razão? Porque eu vivi na época, eu achei o melhor tempo da minha vida. E aí o Bolsonaro passaria a ter poderes de ditador mesmo? Oi? Ele teria poderes de ditador? Não ditador. No regime militar eu não considero ditadura. Regime militar. É diferente de ditadura. Mas o Bolsonaro Continua. governaria sozinho, Sem Congresso, sem STF também ou não? Você entende a ideia golpista por trás dessa convocação? E o povo nas ruas atrás disso, cara. Então valia tudo, por exemplo, para potencializar o volume de pessoas nessas manifestações. É sempre a mesma briga. Quando sai nas redes sociais a respeito dos protestos, é sempre a mesma coisa. Ah, tinha muita gente. Ah, não tinha muita gente. A ideia de quem está por trás do movimento é potencializar mesmo, mostrar que tinham milhares e milhares, bilhões de pessoas, se assim fosse possível. Então eles vão utilizar de questão de imagens montadas. A gente vê várias dessas imagens montadas. Tanto para descredibilizar o movimento que ele é contrário, como para potencializar o movimento que você é a favor. É a questão das fake news. Enganar, iludir você no que você está vendo. Tem a questão das imagens distorcidas. Como, por exemplo, você focar 10 pessoas num plano mais próximo, mais aproximado, e dar a intenção de volume, a concentração de pessoas ali. E aí quando você afasta a câmera, por exemplo, você percebe que era só aquele lugar, eram só aquelas 10 pessoas. E o resto está tudo vazio. Observa isso no presidente, dizendo que tinha milhares de pessoas, ele estava ao lado do povo. Olha ele descendo aí para cuspir vírus na cara da galera. Olha quantas pessoas tem aí na frente do auge da movimentação, no auge do protesto. Então é difícil você avaliar, principalmente nas questões das imagens das redes sociais. É o meio que um vale tudo. Vale a galera colocar a imagem do carnaval, vale a galera colocar a imagem de manifestações em outros países, vale a galera distorcer as imagens, vale quem foi para as ruas só para fazer imagem distorcida para publicar nas redes depois, quem foi fazer graça, quem foi tirar selfie, quem foi esperar o melhor momento, o melhor ângulo para ficar favorecido o seu movimento. Então é absurdo, não dá para você comparar. A briga é sempre se tinha mais ou menos, para dar volume. O que o Bolsonaro queria era volume nas manifestações, para mostrar que ele tem a maioria da população ao seu lado. E a galera que é contrária fica brigando para mostrar, dentro da visão deles, a realidade de que não é tanta gente assim. Não é possível também ter tanto fascista assim aqui no Brasil. A gente não quer acreditar nisso, mas às vezes fica até surpreso com a quantidade de fascistas que têm coragem de ir à rua defender ideias fascistas. Então o importante aqui, galera, é que não é você discutir se tinha mais ou menos pessoas. O fato de ter um único fascista defendendo essa pauta já era para causar indignação, já era para mostrar que isso é um crime contra a sociedade. Apenas um nas ruas já seria o suficiente para a gente estar combatendo, criticando, atacando isso daí. E a gente acabou vendo que não é apenas um. Não chega a ser a maioria da população brasileira, mas tem vários com essas intenções, com essas ideias. E eles são uma ameaça, porque é uma espécie de vírus. Quando o gado zumbi se solta às ruas, é uma espécie de vírus querendo contaminar mais e mais pessoas. Alguns têm o vírus do fascismo dentro da sua conduta, dentro do seu caráter interior, que ele tem vergonha de mostrar, mas está dentro dele. Ele quer liberdade, ele quer um pouquinho mais de segurança para se mostrar. E quando ele vê outros fascistas saindo às ruas, ele se sente mais confortável, inclusive para mostrar quem ele realmente é. É bom, eu até considero que esses movimentos fascistas são bons para a gente ver quem é quem, para a gente identificar e marcar os fascistas. Porque na hora da revolução, na hora que a coisa virar, a gente sabe quem tem que bater. Porque sempre acontece daqueles caras que ficam enrustidos. E esse você não consegue atingir. Ficam protegidos pelos anonimatos das redes sociais.
Quando eles vão às ruas, eles colocam a cara deles. Né? Eles vão ao movimento. E são esses os primeiros a serem abatidos numa verdadeira revolução, tá? Então não é tão inútil assim, mas é ameaçador, é perigoso esse movimento deles. Segundo que eu queria destacar para vocês aqui é o perfil do cidadão de bem que está no movimento desse. Por isso que dá preguiça, é chato ficar falando. É o típico cidadão de bem. É um bando de burguês safado. Você vê, é uma elite branca que se acha superior ao restante da população. E eles estão lá nas ruas defendendo lá os seus privilégios, os seus benefícios de classe. É só isso. É até natural e entendível você ver aquelas pessoas nas ruas, aqueles brancos da elite, né, com seus cachorrinhos de madame, suas fardas da seleção brasileira limpinhas, né, suas bandeiras, seus cartazes, né, bem montados, né, que vem de uma fábrica, tem alguém bancando, inclusive os cartazes, né, foram programados, vamos lá com a bandana, pega aí meu iPhone, tira uma selfie aqui pra mim, vou mandar pro meu amigo na Europa. É mais ou menos isso. Certo? O que me chama a atenção, o que me surpreende, e nem tanto mais, é que tem um bando de escravos desse povo aí, um bando de oprimido por esses opressores, que vai às ruas defender essa galera, as mesmas pautas. Tinha lá o pobre de direita, né, que finge que é um cidadão de bem. Mas que direto você vê cometendo crimes aí, desde estelionato, estupro, pedofilia. O típico cidadão de bem. Basta você olhar quando um criminoso comete algum crime que choca a sociedade, vai lá olhar o perfil da rede social do cara que você vai lá. Né? B17, Bolsonaro 2022, e tá lá esse bando de absurdo. Eles se juntaram numa mesma causa política, numa mesma ideologia, mas é tudo um bando de mau caráter criminoso. Uma ameaça para a sociedade. Eles são uma ameaça para a sociedade. E tava lá cheio de pobre de direita, cara. Nesses movimentos aí. E você fica vendo os absurdos que eles defendem. Eu não sei, na mente deles eles acham, e eu já comentei com vocês, que se eles defenderem as mesmas pautas dos seus patrões, eles estão se equiparando a eles. Eu vou defender que o meu patrão, né, não pague mais direitos trabalhistas. Porque um dia, se eu tiver um empregado para mim, que é o sonho deles, o empregado tem outro empregado, se um dia eu tiver empregado, eu não quero pagar direito trabalhista. Ele acha que está ficando no mesmo nível do patrão se defender as mesmas causas do patrão. Se ele defender que o senhor de escravos chicoteia os outros escravos, ele acha que um dia ele vai poder chicotear também. Não, eu vou defender a reforma da Previdência, porque o meu patrão diz que é bom, porque ele não tem que ficar sustentando o velho babão. Então um dia, quando eu puder, eu não quero sustentar velho babão nenhum, inútil nenhum. Ele pensa desse jeito, e me irrita esse tipo de gente, cara. É como se fosse uma seita. Bem a questão da ideologia, né, doutrinada na cabeça dessas mentes mais fracas. É uma seita, então eles têm que defender o seu mestre e os interesses do mestre acima de tudo. E eles se sujeitam a coisas absurdas, né, mas eles vão defender. Porque foi programado na mente deles assim. São robôs, são zumbis, cara. É irritante você ter pessoas nesse quadro, nessas condições na sociedade. É perigoso até. Pessoas sem autonomia, sem personalidade, sem pensamento próprio. É difícil você lidar com a sociedade desse jeito. Eles não têm uma vontade própria. A vontade deles é aquelas que programaram na mente deles. Então eles se sujeitam, por exemplo, a atacar o STF e o Congresso. Por quê? Porque nesse momento o STF e o Congresso, na visão deles, são inimigos do presidente, do qual eles acham que representam o Brasil. Então vamos atacar o Congresso e o STF. Se precisar, a gente fecha. Então você vai ver um monte de gente nas ruas com placa defendendo o AI-5. É engraçado essa placa aí, ó, de um negro defendendo o AI-5. Você vê que o negro não faz parte da elite do Brasil. E aí quando você vê um negro que, consequentemente, está dentro da classe inferior do Brasil, e não é preconceito, porque eu faço parte dessa classe, você vê um cara desse defendendo o AI-5, que, dentre outras coisas, censurava, inclusive, manifestações de protestos, dá para você não entender mais nada, cara. Você vê o tamanho da imbecilidade desse povo. É engraçado você observar a gente falando que vai fechar o FGTS. Em outra oportunidade teve isso. Fizemos ele o mito de Jesus! Chegou a hora! Chegou a hora de nós derrubar esse FGTS, essa coisa suja, essa coisa que não leva a nada! É engraçado você ver gente defendendo até feminicídio. Foi em outro protesto, se eu não me engano, mas tinha lá uma mulher, que foi viralizada agora nas redes, defendendo o feminicídio. É absurdo, é bizarro você ver congressistas se querendo se colocar e usar o povo junto com eles, defendendo o fim do Congresso.
Sim, tinha deputados, senadores defendendo o fim do Congresso da casa que eles participam. Eu acho que eles estão antevendo uma situação de um golpe, uma ditadura, onde eles que ficaram ao lado dos golpistas vão ter algum tipo de vantagem. Mas, cara, não dá para entender isso. Sabe, é o escravo defendendo o chicote. Né? Não dá para entender, não dá para você tolerar gente assim, se comportando como representante da causa, gente assim com liberdade para falar. Tem que ter um contraponto, tem que ter um contrapeso, né? Mas não tem. Eles vão usar a liberdade de expressão para acabar com a liberdade de expressão. É difícil, cara. É muito complicado. Surgiu, por exemplo, a ameaça do coronavírus. Então todo mundo ficou em alerta contra isso aí. Mas e essa galera? Bom, essa galera foi às ruas mesmo assim. Isso aí é um plano comunista, isso aí é fake news, meu presidente disse e tal. Vamos às ruas. Dentro daquelas condições de contágio e de ameaça que eu falei para vocês, da expansão da pandemia, então potencializa ainda mais um evento aglomerado como esse. E você fica observando ali a galera defendendo, arrumando desculpas para ir. Quer ir para as ruas? Vai! Fica à vontade, se contamina, mas o problema é que ele contamina outras pessoas. Aquele cara que se acha da elite, no outro dia muitas vezes está pegando um ônibus lotado, um metrô lotado. Vai procurar recurso público no SUS depois, contaminar outras pessoas, sobrecarregar o sistema. Mesmo tendo condições, às vezes, de pagar um plano privado. E mesmo muitas vezes, de maneira irresponsável, defender o fim da saúde pública. Não dá para tolerar esse tipo de gente, cara. Então você vê coisas absurdas, como essa galera dizendo que é fake news, essa questão do coronavírus, só para prejudicar a manifestação deles, o apoio deles ao presidente. E mesmo assim eles vão às ruas com máscaras, com luvas, e mandando o seu mucambo levar o álcool em gel para ele limpar, para não ficar encostando muito pobre. Então não dá para tolerar esse tipo de gente, cara. Eu não sei como é que vocês suportam isso. Eu não consigo. Então você vê coisas absurdas como essa galera fake news, essa questão do coronavírus, só para prejudicar a manifestação deles, o apoio deles ao presidente, e mesmo assim eles vão às ruas com máscaras, com luvas, e mandando o seu mucambo levar para vocês. Para não ter que ficar explorando teminha por teminha de maneira individual. Eu podia simplesmente separar os conteúdos de maneira que ficasse cada tema abordado em um vídeo para gerar mais views, para gerar mais monetização para o canal. Mas eu não tenho monetização e eu não estou preocupado com view. Então se você quiser assistir até agora e quiser continuar assistindo o vídeo, eu agradeço muito pela atenção. Mas eu sei, se você não tiver tempo para isso, se não tiver afim, é a mesma coisa, eu também não tenho. É o seguinte, desde o início, a respeito dessas convocações para essa manifestação, já tinha a questão da polêmica. Como eu disse para vocês, é um crime por parte do presidente convocar atos contra a estrutura de poder, contra as outras casas legislativas. É crime de responsabilidade do presidente. Não é porque eu não gosto e eu acho que o Bolsonaro está errado e ele cometeu um crime. Não, está previsto em lei. Está lá, dentre os nossos códigos e regras lá, que era justamente, e foi colocado lá para isso, para impedir que um presidente incitasse o povo a um golpe em seu favor. Então está proibido, é vedado, ao presidente incentivar ou convocar atos contra outras casas, como o Legislativo ou o STF. Porque é assim que se inicia um golpe, é assim que você concretiza um golpe, fechando as outras casas. Então, para impedir que o ditador tivesse liberdade para fazer isso, colocaram como crime. Mas o Bolsonaro, ele não está nem aí. Ele cometeu o crime na véspera, convocando a galera um tempo atrás. Aí gerou toda aquela repercussão negativa, todo mundo começou a cobrar o Bolsonaro. Lembra que ele chegou a compartilhar vídeos pedindo para o povo ir às ruas? E aí a jornalista lá, acho que a Vera Magalhães, teve acesso com os vídeos compartilhados pelo Bolsonaro no WhatsApp, e aí publicou e gerou aquela repercussão negativa, aquela pressão sobre o Bolsonaro, tanto das casas legislativas como das pessoas conscientes, das pessoas que entendem os movimentos neofascistas, dos golpistas. Viu qual era a intenção e viu a oportunidade de dar uma segurada no Bolsonaro, inclusive provocar até o impeachment dele, já que ele cometeu um crime de responsabilidade. E aí, dentro do desespero do Bolsonaro com essa repercussão negativa, ele fez a única coisa que ele sabe fazer, e aí ficou mais polêmica ainda o assunto, porque ele começou a mentir para defender o ato dele. Estava lá os vídeos publicados, e foi compartilhado pela jornalista, explicado que ele estava cometendo um crime. E aí, no desespero, ele disse que a jornalista estava mentindo, que ele tinha compartilhado vídeos, mas eram de outras manifestações. Sem filtro. São ministros, algumas personalidades, talvez num passo de 50, 60, tá certo? E a Vera Magalhães teria, olha só, Vera, que eu estou legal contigo, você teria recebido um vídeo, eu pedindo sim
o apoio para a manifestação de 15 de março de 2015. Então esse vídeo deve estar rodando por aí, eu vou botar no meu Facebook daqui a pouco. É um vídeo que eu peço o comparecimento do pessoal no dia 15 de março de 2015, que por coincidência foi num domingo, e daí, pelo que parece, né, Vera Magalhães, tá? Você pegou esse vídeo, não posso afirmar que seja essa a história realmente, que eu não sou da tua laia, certo? Não sou da tua laia. Então, em cima disso, você fez a matéria que eu estaria disparando o WhatsApp, pedindo apoio para o movimento do dia 15 de março agora. E depois, como ela não conseguiu, viu que tinha feito besteira, porque o vídeo é de 5 anos atrás, começou a ligar para algumas pessoas para saber se eu tinha mandado o zap ou não. E aí a coisa ficou mais bizarra ainda quando ele foi desmentido, humilhado publicamente por essa jornalista, né, quando ela mostrou que não, que os vídeos são atuais, né, que os vídeos são de agora, inclusive tem cenas com o Bolsonaro doente, né, com a fakeada, tem cenas do Bolsonaro já como presidente. A primeira reportagem publicada na noite de terça-feira tem o vídeo anexado, ele não é de 2015, ele é um vídeo que faz menção à facada do presidente, tem cenas dele sendo esfaqueado, cenas dele no hospital, a gente vai ver o vídeo agora. A não ser que o cineasta seja o Chico Xavier, um vidente, ele não teria como adivinhar que o presidente da República foi esfaqueado em 2018, lá atrás, em 2015. Junto com o vídeo também tem um outro, no print que eu publiquei na primeira matéria, a matéria essa que eu enviei para o presidente da República, tem lá ele falando do passeio de moto que ele fez neste fim de semana no Guarujá. Portanto, só se, de novo, fosse o Chico Xavier o print, tem o brasão da República. O presidente não poderia ter mandado por WhatsApp em 2015, porque ele ainda não era presidente. Sua mensagem, seu avatar no WhatsApp em 2015 não era o brasão da República, agora é que é. Presidente, o senhor sabe, eu mandei a matéria para o senhor, na terça-feira o senhor deu duplo azul, recebeu a matéria, no mesmo número pelo que o senhor disparou o vídeo, eu mandei para o senhor recebeu, deu duplo azul. Presidente, eu mandei para vários ministros, nenhum pedido se eles tinham recebido. Eu mandei o próprio envio, o próprio print, com o seu número riscado, para não expor o número do presidente da República em rede nacional. Presidente, nós exibimos os 2 vídeos, os 2 falam da facada, os 2 falam da sua eleição. Portanto, não é uma convocação para uma manifestação de 2015. Na mensagem que o senhor mandou, juntamente com os vídeos, o senhor fala que é uma convocação em seu nome, o senhor se auto-intitula Capitão Bolsonaro, e do General Heleno. O General Heleno não estava no radar em 2015. Por que o senhor se referiria ao General Heleno em 2015, presidente Jair Bolsonaro? Portanto, realmente, nós não somos da mesma laia. A minha laia, a laia dos jornalistas, a gente apura o que publica. E eu apurei aquilo que eu recebi de uma fonte que recebeu do senhor, presidente Jair Bolsonaro. Portanto, aqui está a minha vergonha na cara, que o senhor cobrou de mim em rede nacional. Eu acho que vai ter essa reunião dos líderes e dos presidentes dos poderes para decidir o que fazer com o vídeo que o senhor publicou, o senhor compartilhou para o Zap. Não sei para quantas pessoas o senhor mandou, mas o senhor mandou para a minha fonte. Presidente Jair Bolsonaro, não foi em 2015, foi neste carnaval. No carnaval passado, o senhor compartilhou um vídeo de Golden Shower. No carnaval de 2020, o senhor compartilhou 2 vídeos chamando para uma manifestação em apoio ao seu governo. Não de 2015, manifestação de 2020. Então a mentira do presidente dizendo que eram vídeos antigos, de outras manifestações, caiu. Ele foi humilhado publicamente, mas ele não liga com isso. O mentiroso compulsivo, ele não está nem aí com as consequências, com a questão de como fica a sua imagem perante a opinião pública, ele não está nem aí. Ele mente, né, e mente de novo, e mente de novo. Mas foi humilhado, né, gerou uma repercussão, já era um assunto para você destacar aqui, eu não tive tempo e acho que não vontade também de fazer isso. Mas foi humilhado. Por que ele voltou atrás? Ele é um bundão, um covarde, como sempre. Quando ele ataca a imprensa e fala do furo da jornalista, né, e aí gera aquela piadinha, a galerinha dando risada, a ideia dele é ofender, né, até de cunho sexual, de uma maneira baixa, um nível muito baixo, atacar a questão da jornalista, mas depois ele vem, covardão, bundão de sempre, mas eu falei do furo jornalístico, eu não falei do furo dela, então. É um bundão covarde. Presidente mais bundão e covarde e o mais mentiroso de todos os tempos.
Mas ele voltou atrás, ou pelo menos tentou, não deu. Né? Então ele ficou quieto, mudou de assunto. O problema é que as autoridades que deveriam ter tomado uma atitude contra o Bolsonaro, por esse crime cometido contra ele, também recuaram, minimizaram a ação, não fizeram nada. Quando você vê um cara cometendo um crime e você como autoridade não faz nada, você está dando, né, confiança para ele. Liberdade para ele continuar cometendo o crime. E foi isso que o Bolsonaro fez, ele se sentiu mais seguro. Ué, eu cometi um crime. Tá lá, é tipificado, tá previsto nas leis. O Congresso não fez nada. O STF não fez nada comigo. Vou continuar fazendo, vou meter o louco, vou cometer crime adoidado. Então ele foi lá, continuou cometendo os crimes da convocação, falando que estava do lado do povo, que o povo tem liberdade para ir para as ruas, né, para defender o Bolsonaro, nem que seja fechando e dando um golpe no poder. Né? Então é complicado, é estranho. Né? Você vê o próprio Congresso fingindo, tá bom, ele cometeu um crime, deixa. A Dilma foi lá e fez um crime de responsabilidade que não foi dela, no ato das pedaladas, que também não era crime, e eles tiraram ela do poder, esses mesmos canalhas. Agora o presidente comete um crime previsto em lei, e a galera finge que tá tudo bem, ai. Nossa, Bolsonaro cometeu um crime, ai, coitadinho, né? Inocente, né? Uma donzela, não vou me meter com ele, deixa lá. Né? Uma hora a justiça divina pega ele. Não dá pra entender, cara. É todo mundo sujo nesse poder aí. E ocorreu, galera, que na véspera da convocação, ou melhor dizendo, na véspera das manifestações, dos protestos, ocorreu esse caso da pandemia do coronavírus. O assunto ganhou muito mais força, a OMS entrou no caso, né, fez o alerta geral, falou sobre o risco de pandemia, algumas diretrizes de segurança que deveriam ser adotadas, né, cada país dentro das suas possibilidades e dentro dos seus meios, para conter a expansão da epidemia, ou agora uma pandemia. E isso foi utilizado pela galera, pelo Bolsonaro ali. Eu falo a galera pelo Bolsonaro, é a galera por trás dele. Porque ele não tem a capacidade intelectual para pensar em estratégias, em consequências, nada disso. Ele é um burrão. É bundão, covarde, mentiroso, mas é burro. Acho que, sei lá, não sei qual se destaca mais. Se é ele ser covarde, se é ele ser burro, se é ele ser mentiroso. Acho que tudo se equivale. Mas ele não tem condições intelectuais de planejar nada disso. E o que ele fez? Ficou agido pelo mundo, ele tinha dito que era fantasia o coronavírus, e aí a OMS disse que era uma pandemia. Emitiu um alerta geral. E aí o Bolsonaro teve que ir para as redes de rádio e TV, né, divulgação nacional, falar que o coronavírus está aí mesmo, não sei o que fazer, mas vamos fazer o seguinte, vamos desconvocar a galera. Foi interessante. O Bolsonaro cansou de defender, com medo de ter cometido um crime, ser pego nisso, cansou de defender que não convocou ninguém. Mas, na dúvida, eu vou desconvocar a galera por causa do coronavírus. Por que ele fez isso? Porque ele está preocupado com a população? Primeiro que ele assume a responsabilidade pela convocação. Como é que você desconvoca uma coisa que você não convocou? É complicado, né? E aí tem aquela questão do comportamento do Bolsonaro por trás disso. Olha, eu vou desconvocar a galera, não vão às ruas. Por quê? Porque ele já começou a perceber pelas redes sociais, pelo monitoramento que eles fazem, que não ia ter todo esse apoio popular que ele esperava. Então ele desconvoca a galera, mesmo sabendo que uma parte vai para as ruas. Ou a totalidade. Ele sabe que não era o suficiente. E aí o que acontece? Essa galera indo para as ruas é por livre e espontânea vontade deles. Eu não apoio, eu não tolero, digamos assim, eu desconvoquei o povo. Mas o povo indo nas ruas, eu vou lá tirar foto com eles. Vou lá fazer gracinha para eles e cuspir na cara deles. E mesmo ele sabendo que se não foi o suficiente, ficou manchada a imagem dele, ele ficou fraco no blefe que ele quis dar contra o Congresso, não tinha esse apoio popular todo, ele vai colocar desculpa no fato do coronavírus. Inclusive ele desconvocou a galera, então não foi todo mundo que ele esperava. Foi um fracasso as manifestações. Também tem o coronavírus, o presidente disse pra gente não ir, tá preocupado com a gente. Percebe a mente por trás desses canalhas? Eles pensam em tudo, cara. Então se fosse bastante gente a favor dele, beleza, deu certo, tá vendo? O povo do meu lado. Se não fosse bastante gente, tá vendo? É porque eu falei pra não ir, tem o coronavírus e tal. É difícil até você negar que os caras estejam fazendo isso, porque fica na sua cara. E ele é um responsável, sim. Como que um cara que está sob suspeita de estar contaminado com um vírus que ameaça toda a população vai a um evento desse? Se você observar em outros países, a galera tá lá, mano, correndo atrás de quarentena, isolamento, o povo não pode ir às ruas, uma série de outras ordens superiores para conter a expansão da pandemia, e aqui no Brasil a galera indo para as ruas. O presidente convocando a galera para ir para as ruas, numa situação clara de disseminação de um vírus. Quer dizer, se o vírus estiver ali, e eu acho que está, foi espalhado para um monte de pessoas. E o presidente à frente, o presidente convocando, incentivando. Quando o Bolsonaro
tolera ou incentiva, compartilhando, dizendo que é legítimo, atos criminosos como esse, ele é um cúmplice, ele comete o crime. Ele está apoiando o crime. A convocação, o risco da pandemia, são todos crimes do Bolsonaro. É um crime contra a saúde pública, é um crime contra a nossa Constituição, né? Falar de golpe. E o Bolsonaro me volta de um evento com os Estados Unidos, onde toda a equipe dele está, né, testando positivo para o coronavírus. Aí ele mente, dizendo que não está com coronavírus, né, para fazer a galera ir para as ruas, né, para manter a palavra dele, né, que é fantasia, que não tem risco nenhum. E é interessante você mesmo observar. O Bolsonaro diz nos seus testes, que ele não foi divulgado, né, e é fácil também simular um teste desse aí, artificial, diz que não está contaminado pelo coronavírus. Mas, na dúvida, eu vou me isolar, eu vou me tratar. Inclusive vou usar máscara. Quer dizer, eu não estou contaminado, eu não estou com vírus, mas vou me tratar, vou ficar isolado na quarentena, né, vou usar uma máscara. Faz sentido para você, galera? Não, para mim não faz sentido, mas para muita gente faz totalmente sentido. Né? Porque a mente deles é sem sentido, então eles se sentem confortáveis nisso. Então é o seguinte, galera, eu vou aguardar as consequências maiores, né, disso aí. Eu acho que isso vai se atrás só pro lado da pandemia. Quanto à questão política, as estratégias não vai dar em nada isso. O povo não sabe o que está acontecendo. O Congresso tem uma briga muito maior e tem muitas mais coisas nos bastidores acontecendo. A crise na economia, a crise política, a fraqueza do presidente, né, a sua incapacidade de governar. O fato dele estar contaminado pelo coronavírus ser exatamente o alvo ideal, né, para morrer caso ele esteja contaminado, né, acima de 60 anos, problemas crônicos de saúde. Então vamos aguardar. O problema é que estava cheio de viúva da ditadura que também se enquadra nesse perfil, e além de morrer, vai contaminar outras pessoas antes de morrer.